Olá, bem-vindo à nossa aula sobre superfícies quádricas. Aqui eu vou usar alguns slides para mostrar melhor essas superfícies, né? A visualização fica melhor dessa forma. As superfícies quádricas, de um modo geral, são representadas por equações de segundo grau em x, y e z, tal como essa equação genérica que está mostrada aí. São 6 tipos comuns de superfícies quádricas. São os elipsoides, os hiperboloides de uma folha, hiperboloides de duas folhas, os cones elípticos, os paraboloides elípticos e os paraboloides hiperbólicos. Aqui a gente tem um exemplo de elipsoide. Os traços nos planos coordenados são elipses, como também são elipses os traços em planos paralelos aos planos coordenados que intersectam a superfície em mais de um ponto. Por isso, do nome elipsoide. Tá? A equação lembra a elipse, só que tem a de elipse, só que tem o acréscimo de z ao quadrado sobre c ao quadrado. Nós temos o cone elíptico, tá? E está aqui a equação do cone elíptico. Nós temos o hiperboloide de uma folha. A diferença é que a gente tem um sinal de menos aqui. Tá? Nós temos o hiperboloide de duas folhas. Né? Então, tem aqui a diferença nos sinais de menos dessas equações. Paraboloide elíptico e o paraboloide hiperbólico. Tá? Então, é meio que uma mistura, né? Os traços, em alguns momentos, são parábolas, e em outros momentos são hipérboles. Por isso, né, dessa mistura do nome em alusão às seções cônicas. Essas superfícies quádricas, assim como acontece com as seções cônicas, elas também podem ser transladadas, né? E aí a gente considera no espaço tridimensional o centro da quádrica como H, K e L de modo genérico. E aí a diferença nas equações em relação às equações padrão é que você precisa subtrair H de x, K de y e Z de L, né? Onde você tiver x, y e z nas coordenadas. Então aqui tem um exemplo, né? Descreva a superfície z igual a x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, mais 3. Bom, essa equação, z igual ao quadrado de x menos 1, mais o quadrado de y mais 2, mais 3, ela se assemelha mais das equações que nós vimos anteriormente, a equação de z igual a x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. Se nós fizermos uma reorganização dessa equação, a gente tem z menos 3 igual ao quadrado de x menos 1 dividido por 1 ao quadrado, mais o quadrado de y mais 2 dividido por 1 ao quadrado. Essa equação é a equação do paraboloide elíptico. Tá? Centrado ou com vértice em... Então, o que está subtraindo x é 1, o que está subtraindo y é menos 2, então x menos menos 2, e o que está subtraindo z é 3. Tá? Se nós utilizarmos o GeoGebra, a gente vai constatar que realmente é um paraboloide elíptico. Então, eu vou aqui digitar essa equação, z igual a x menos 1 elevo ao quadrado. Quando eu faço isso, né,
o GeoGebra já vai me dando uma pré-visualização de que superfície que pode ser. É muito interessante. Mais y mais 2 ao quadrado mais 3. Teclo Enter. Está aqui, né? Realmente é um paraboloide elíptico. Tá certo? Então, uma maneira bacana da gente ver, né, essa superfície quádrica, bem prático de utilizar o GeoGebra, dá para brincar bastante, né, e ter uma boa compreensão sobre o que está acontecendo aqui nessa representação dessa superfície quádrica. Mais um exemplo. O exemplo 2, descreva a superfície 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais z ao quadrado mais 8y menos 4z igual a menos 4. Bom, então está aqui na folha, né, a representação dessa equação. O que deve ser feito aqui é tentar completar quadrados, né? E eu já vou me antecipar para a gente ganhar tempo no vídeo. Se a gente trabalhar essa equação, nós vamos chegar, né, em x ao quadrado sobre 1 ao quadrado mais quadrado de y mais 1 sobre 1 ao quadrado mais quadrado de z menos 2 dividido por 4, que é igual a 1. Se nós analisarmos essa equação, compararmos com todas as equações de quádricas que foram apresentadas, nós vamos ver que os termos quadráticos estão todos no primeiro membro, precedidos de sinal positivo, né? Então tem sinal positivo, e no outro membro da igualdade é igual a 1. Né? Então, isso aqui é um elipsoide, cujo centro tem as seguintes coordenadas. Então, 0 para x, porque não tem nada subtraindo x, então é 0. Menos 1 para y e 2 para z. Então, está aqui, né, a forma, né, de você identificar e deduzir que quádrica é essa. Aqui no GeoGebra, para a gente complementar essa visão sobre a quádrica, né, vou digitar a equação aqui, é 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais z ao quadrado, que é igual, mais 8y menos 4z, que é igual a menos 4. Então, vou ampliar o zoom aqui, né? Então, está aqui o elipsoide. Se eu colocar o ponto que a gente achou como sendo centro, né? P igual a 0, menos 1 e 2, vocês vão ver que o ponto está lá dentro. Né? Está um pouquinho opaco aqui, mas dá para ver lá dentro. Né? É realmente o centro, né? É a minha elipsoide transladada. Bom, então, o que a gente fez nesses dois exemplos foi pegar uma equação, trabalhar ela e fazer uma comparação. Né? Então, esse realmente é o trabalho para você deduzir qual é a quádrica na qual aquela equação representa. Então, aqui tem uma tabelinha, nesses dois slides que eu vou mostrar agora, tem uma tabelinha que indica, né, dá uma sugestão de como você identificar qual quádrica que se trata, né, aquela equação. Então, quando você trabalha a equação, se você tiver, né, nenhum sinal negativo, todos os termos quadráticos e 1 no segundo membro da igualdade, você tem um elipsoide. Quando você tem um sinal de menos, não interessa se ele está antes de z, se ele está antes de y, ou se ele está antes de x.
todos os termos quadráticos e 1 no segundo membro da igualdade, você tem um hiperboloide de uma folha. Se você tiver, né, igualdade de 1 e dois termos quadráticos estiverem acompanhados de sinal negativo, então hiperboloide de duas folhas. Então veja bem, se está igual a 1, você tem três opções: elipsoide, hiperboloide de uma folha e hiperboloide de duas folhas. E aí a diferença vão ser os sinais de mais e de menos. As outras três quádricas, né, são todas iguais a zero. E aí você vai verificar que, no caso do cone elíptico, não há nenhum termo de primeiro grau, nenhum termo linear. Quando é um paraboloide elíptico, um termo é de primeiro grau, um termo é linear, os outros dois são quadráticos. E quando é um paraboloide hiperbólico, nós temos um termo linear e dois termos quadráticos com sinais opostos, um negativo e um positivo. Quando é elíptico, os dois sinais são iguais. Então, aqui nós temos mais um exemplo, tá, de como identificar essas quádricas. A gente vai fazer aqui um trabalho com essas equações para dizer quais são essas quádricas. Então, está aqui, reescrever a equação. Se você trabalhar algebricamente essa equação, você vai chegar em y ao quadrado sobre 3, menos x ao quadrado sobre 4, menos z ao quadrado sobre 1 ao quadrado, sobre 1, que é igual a 1. Veja que você tem, né, todos os termos quadráticos iguais a, no caso a igualdade é igual a 1, e você tem dois sinais de menos. Então, isso significa que você tem um hiperboloide de duas folhas. Tá? Vamos ver no GeoGebra como que fica esse hiperboloide. Então, digitando a equação no GeoGebra, 3x ao quadrado menos 4y ao quadrado mais 12z ao quadrado mais 12 igual a zero. Então, aqui dá para observar, né, o nosso hiperboloide de duas folhas. Tá? Então, muito legal você trabalhar com o GeoGebra por isso, né? Você já vê a quádrica instantaneamente, está vendo do que se trata, né? É uma representação, particularmente para quem gosta, né, de matemática, muito bela de se ver. Voltando ao exercício, a letra B, né? A equação da letra B é essa aqui. Mesmo jeito, você vai trabalhar e tentar verificar de qual equação se assemelha mais, né? Já vimos que é igual a zero. Após trabalhar algebricamente essa equação, nós chegamos em y menos x ao quadrado menos z ao quadrado sobre 4, que é igual a zero. Veja que tem um termo linear, dois sinais iguais e igual a zero. Isso é um paraboloide elíptico. Só olhar lá na tabela que você vai constatar que é um paraboloide elíptico. No GeoGebra, né, nós vamos aqui digitar essa equação, y menos x ao quadrado, menos, entre parênteses, z ao quadrado, dividido por 4, tudo isso igual a zero. Então, está aqui o nosso paraboloide elíptico. Tá?
Então, dá para brincar aqui com o zoom, dá para movimentar, né, e dá para ter, né, uma visão melhor da peça, tá, dessa superfície quádrica. E assim nós encerramos a nossa aula de superfícies quádricas. A ideia é realmente a da identificação. Vai chegar num certo momento no cálculo em que vocês vão fazer o cálculo de integrais em superfícies quádricas. Então, você vai precisar identificar qual é essa quádrica para conseguir definir intervalos de integração. Então, além da questão geométrica, né, é algo extremamente essencial em outros tópicos, né, de outras disciplinas, né, sobretudo do cálculo. Espero que vocês tenham gostado, né? Desejo a você bons estudos. Nos encontramos